Oi, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje estamos aqui no nosso primeiro vídeo e o tema de hoje é se mova em obediência e não pela ansiedade. E eu peguei dois exemplos da Bíblia que vai mostrar pra gente que essas duas pessoas elas se moveram em obediência. A primeira pessoa que se moveu em obediência tá lá em Gênesis 2:1, que é Abraão. E certo dia o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que lhe mostrarei. Abraão, ele só tinha apenas uma palavra. Deus pediu para ele sair da terra onde ele estava, que era Ur dos Caldeus, e ir para uma terra. E no meio do caminho o Senhor ia mostrar para Abraão qual que era o destino final. Então Abraão, ele se moveu em obediência, ele apenas ouviu aquilo que o Senhor tinha falado para ele e decidiu obedecer. Outra pessoa também que a gente vê que se moveu em obediência foi Noé. Noé, lá em Gênesis 6:14. Pegue madeira boa e construa para você um grande barco. Faça divisões nela e tampe todos os buracos, por dentro e por fora. Noé aqui também ele se moveu em obediência, ele apenas ouviu a ordem do Senhor e fez conforme a vontade do Senhor, né? E aqui mesmo no versículo 22 está escrito: Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Então, Deus, ele quer que a gente se mova em obediência. Deus não quer que a gente se mova baseado nas nossas próprias vontades, na ansiedade, né? Porque muitas das vezes as nossas vontades, ela vem carregada de ansiedade. Então a gente vê aqui dois exemplos que se moveram na direção de Deus. Ouviu aquilo que o Senhor tinha falado, né? Deus tinha liberado uma palavra. Deus liberou a palavra, eles ouviram, ficaram atentos ao que Deus pediu e eles colocaram em prática. Então, Deus, ele quer que a gente se mova em obediência, porque às vezes quando a gente se move em ansiedade, a gente tem uma consequência muito grande no final. E quando a gente se move em obediência, ainda que o caminho seja apertado, ainda que seja difícil, ainda que a gente passe dificuldade no meio do caminho, ainda que a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, você não consiga enxergar que aquilo vai se concretizar, ainda que no meio do caminho você sofra calúnia, difamação, o mais importante de tudo é você obedecer a palavra que Deus liberou ao seu respeito. Se Deus liberou uma palavra para você, ele te deu uma ordem, siga a direção que Deus te deu. E não deixe que a ansiedade, ela tome o lugar da palavra do Senhor, porque a obediência a Deus, ela sempre vai trazer grandes colheitas lá na frente. Às vezes a gente não consegue enxergar hoje, né? Vivendo um processo, passando às vezes por dificuldade, passando por momentos difíceis. Mas no final, sempre tem uma recompensa quando a gente decide se mover em obediência. Hoje a gente vive um mundo muito imediatista, né? O mundo, ele quer ditar muitas das vezes aquilo que a gente deve fazer, né? O caminho que a gente deve seguir. E às vezes a gente quer seguir o padrão do mundo, né? Seguir uma direção que o mundo nos conduz. Só que Deus não quer que a gente siga o caminho do mundo. Deus quer que a gente siga o caminho dele. Deus já tem uma história determinada pra gente. Basta apenas a gente ouvir e obedecer, ser obediente a ele. É uma das coisas mais importantes. Eu tô lendo esse livro aqui, ó, que é Uma Vida com Propósito. E nesse livro ele fala assim, ó: não há nada tão poderoso quanto a vida direcionada. Olha que coisa mais maravilhosa. Não tem coisa melhor na vida do que você viver uma vida direcionada por Deus. Não tem coisa melhor do que você viver uma vida em obediência a Deus. Às vezes a gente se apega a tantas nossas vontades e as nossas vontades, às vezes, ela vai nos conduzir para um caminho de destruição. Mas quando a gente decide andar em um caminho de obediência, não, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos prepara, o Senhor nos molda, o Senhor, ele vai colocando a gente de acordo com a vontade dele. Então eu queria deixar aqui 3 dicas para você se mover em obediência. Primeiro, esteja disposto a ouvir a direção de Deus.
Tape os seus ouvidos para a voz do mundo e passe a ouvir a direção de Deus, que Deus vai conduzir você para o melhor caminho. A terceira dica é aprenda a renunciar. Quando a gente aprende a renunciar às distrações, a gente fica atento ao caminho, à direção, o propósito a qual Deus quer nos enviar. E terceiro, que é muito importante, se Deus já liberou uma palavra para você, lembre-se dessa palavra que Deus liberou sobre a sua vida. E decida, eu vou andar conforme a obediência. Eu vou andar conforme a vontade do Senhor na minha vida. Eu espero muito que eu possa ter ajudado vocês, né, nesse pequeno vídeo. Eu acho que eu vou tentar trazer mais vídeos assim para que a gente possa refletir sobre temas que é necessário hoje. E é isso.